Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos de volta aqui no terceiro Congresso de Hormonologia, aqui em Alphaville, São Paulo. E agora estamos com a doutora Ana Maria Bazan, do interior de São Paulo. Qual que é a cidade, doutora? Presidente Epitácio. Presidente Epitácio. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Legal. E a Presidente Epitácio fica perto de Panorama, Pauliceia, né? Isso. A minha mãe é de lá. Ai, que legal. Eu conheço bem aquela região da divisa com Mato Grosso do Sul. Exatamente. Uma região balneária, né? Isso. Que legal, Na beira do que gostoso. rio, bastante calor. Com certeza, bastante calor. E vamos lá, doutora, o que te motivou, primeiramente, a ser médica? O ser médico sempre foi um desejo desde criança. Eu nunca pensei em outra profissão. Então, desde criancinha, quando sempre me perguntavam o que eu seria médica, né? Até os meus É pais... por influência de algum Não, parente, não, minha família familiar? não tem médicos. Você é a Pai, primeira mãe, médica essas da coisas. família. Eu tenho alguns primos médicos, Sim. mas de pai, mãe, tio, essas coisas não. Mas eu sempre falei que seria médica e sempre gostei de cuidar das pessoas e tudo mais. E nunca houve outra possibilidade para mim. Até os meus pais brincavam, né, que eu nunca fui aquela criança excepcional na escola. E eles falavam, impossível que essa menina vai ser médica. E por fim, fiz medicina, graças a Deus, sou Calou a muito boca da realizada. família. Exatamente. Parabéns, doutora, que a gente sabe que não é fácil. Não, Né? não é É uma fácil. vida de viver estudando, né? Com Você falou que já certeza. está há 10 anos formada. Exato. E aí formata entre aspas, porque a formação não para, né? Não, não Aqui você para. está recebendo também uma formação, né? Exatamente. A gente sempre tem que estar buscando conhecimento, né? Buscando atualizações. A gente sabe que o mercado muda muito rápido, É né? verdade. Então, algo que era extremamente proscrito há 5 anos atrás, hoje a gente já sabe que faz muito bem, que melhora muito a qualidade de vida. Então, a gente sempre tem que estar se atualizando para poder trazer o melhor tratamento para o nosso paciente. E é legal falar sobre emagrecimento, né? Porque quem olha para você fala assim, uau, ela é magra. Então os magros, para que se interessaria em buscar um profissional? Será que é importante também uma pessoa magra buscar um tratamento ou um acompanhamento médico porque ela se sente saudável? Com certeza. Nem sempre a pessoa que é magra, olhando esteticamente ou fisicamente ali, né, ela está saudável. Muitas vezes os magros podem ter aí um colesterol alto, um triglicérides, uma resistência insulínica, ou muitas vezes uma composição corporal muito ruim, com percentual de gordura muito alto, né? E às vezes os que estão acima do peso não tem nada disso. Então, a estrutura corporal física ali de fora não quer dizer muita coisa, Não né? reflete, né? Não reflete a Assim como a saúde desse balança também não paciente. reflete, né? A balança também Porque o não pessoal também reflete. falava do IMC, né? Ai, meu IMC, mas e aí? O que a gente pode dizer agora do IMC? Caiu por Não, terra. caiu por terra, exatamente. Porque a gente sabe que a composição, né, o percentual de gordura, o percentual de músculo, a quantidade de líquido, né, água ou inflamação do corpo vai mudar totalmente o seu peso da balança. Então, quando a gente faz um tratamento de emagrecimento, a gente não foca no peso da balança. A gente foca na bioimpedância para ver a mudança da estrutura corporal desse paciente, da composição corporal desse paciente. Muito mais vale ele perder 2 quilos, sendo 1,9 kg de gordura, né, e mantendo a massa magra dele, do que ele perder 10 quilos, sendo 8 de músculo, por exemplo. Vai ser muito mais prejudicial para a vida dele do que ele perder, por exemplo, na balança, só 2 quilos sendo gordura.
Interessante, interessante. E é interessante que eu sou corretor de seguros e trabalho com plano de saúde, né? E as seguradoras sempre pediam um IMC, né? Qual que é o peso? Qual que é a Sim. altura? Queria calcular um IMC para chegar, né? Tentar adivinhar a situação saudável ou não do segurado, né? E Aham, hoje a gente sabe que não é mais isso, né? Então exatamente. hoje existe uma coisa mais profunda e que você, como médica, pode ajudar. E como que você ajuda isso, então, o paciente? Que chega para você, fala ali, olha, eu tô com peso tal, sou saudável, não sou? Como que é o processo para descobrir se é saudável ou não? Certo. Primeiro ponto é fazer uma anamnese completa, né? A gente precisa entender a saúde desse paciente, a rotina desse paciente, o dia a dia, o que ele toma de remédio, o que ele não toma, o que ele já tem de problema de saúde ou não. Uma análise completa mesmo. Além disso, a gente sempre solicita alguns exames laboratoriais e a bioimpedância, que é sim, o que mais vai nos ajudar realmente em relação a essa composição corporal, né? Então, a partir daí, a gente vai tomando as decisões que precisam ser tomadas sempre junto com o paciente, né? Como eu disse, às vezes um peso baixo, mas uma composição corporal ruim é muito pior do que um peso um pouquinho mais alto com uma composição corporal boa, né? Com bastante quantidade de músculo, com uma saúde celular boa, uma reserva muscular boa. Às vezes o magro ele já tem uma sarcopenia, que é essa diminuição, né, da massa muscular mesmo, o que é extremamente prejudicial. Então, como eu faço a parte de geriatria também, né, como eu fiz essa pós-graduação em geriatria e atuo aí com a parte de longevidade, a gente sabe que músculo é vida. Então, Sim, a pessoa que ela construiu um músculo ao longo da vida dela, né, que faz uma atividade física, que come bem, que se hidrata, que controla o sono, controla nível de estresse e tudo mais, ela vai ter uma longevidade muito maior do que os pacientes que são sedentários, né? Além de todos os fatores de risco que ela pode desenvolver, ela vai, não ter músculo. Então ela não tendo músculo, ela vai ter o quê? Uma dependência de outras pessoas lá no futuro. é Às vezes com verdade. 60, 70 anos, ela vai precisar de alguém para ir no banheiro, vai precisar de alguém para levantar da cama, vai precisar de alguém para comer, vai precisar de alguém para tomar banho. Então, o músculo, ela tendo músculo, ela vai ser muito mais independente, que é o que a longevidade quer, né? Manter o indivíduo mais independente possível nos seus 70, 80, 90 anos. É verdade. E como que a sua formação em geriatria tem te ajudado na área de hormonologia? Tudo, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, Mas porque explique para o público, porque às vezes eles não entendem, né? Às vezes a sim, pessoa sabe, ah, mas pra quê, né? Eu vou no geriatra pra quê? Né? Muito homem idoso, né? Não quer saber não de quer. médico, né? Só Sim, que aí tá lá sofrendo, né? Sobrevivendo em vez de vivendo, né? Então explica para esse público em exatamente, especial. certo. Eh, Hoje em dia a gente já sabe que a geriatria, né, disse que o idoso é acima aí dos 60, 65 anos. Mudou, né? Mudou, mas a geriatria Hoje ela seria o quê? então, hoje a gente fala assim, que você já pode procurar um geriatra, por exemplo, a partir dos 40 anos, É quarenta e mesmo? Você tá cinco. me mandando procurar um geriatra, doutora, eu não acredito. Mas Gente, por vamos quê? cortar essa parte aí, que eu não quero essa parte aí. Vou ter que ir no geriatra agora. Mas é pelo fato da prevenção, para Prevenção. evitar que você Envelhecer com saudável. desenvolva as doenças, exatamente, Ah, sim, entende? aí eu Não é para a entendi. gente tratar, é para a gente prevenir, para a gente evitar que você desenvolva realmente essas doenças. Sim. Então, a gente antigamente, tinha aqueles estudos, né, os estudos anteriores falando que a reposição hormonal dava câncer de mama, que a reposição hormonal no homem, por exemplo, na testo, dava o câncer de próstata, e a gente já sabe que não é verdade isso. Óbvio que a paciente que ela tem um histórico pessoal de câncer de mama precisa de uma atenção a Já tem uma mais. predisposição, né? Exatamente, e precisa de uma avaliação mais completa. Mas a gente já sabe que a reposição hormonal não causa câncer. Então, a gente deixava aí as mulheres sofrendo com a menopausa, sofrendo com o climatério, com todos aqueles sintomas que são horríveis, e não tratava. Por quê? Porque existia essa falsa ideia de que aumentava o risco de câncer ou que dava câncer. E a gente já sabe que não, então a gente está dando o quê? Qualidade de vida para essas mulheres. Porque a mulher que sente os fogachos, os calorões, irritabilidade, oscilação de humor, secura vaginal, dor na relação, secura ocular, artralgia, né, que são as dores aí nas articulações. Tudo isso vai fazer o quê? Vai diminuir o sono dela, ela vai acordar várias vezes ao dia para se cobrir, descobrir, ela vai não conseguir ter um Com o sono sono do parceiro. reparador. Exatamente. Aí acorda cansada, Sim, indisposta, irritada. Então, assim, faz o quê? Diminui realmente uma qualidade de vida dela. é. Assim como o homem que tem a diminuição de texto, né? O homem com
sem a testosterona, ele fica irritado, ele fica estressado, ele tem essas oscilações de humor, diminuição de libido, embora esse seja o sintoma menos principal, vamos dizer assim, Mas é mas uma tem toda qualidade de uma vida, alteração né? de qualidade de vida, Mexe no exatamente. casamento, né? Em tudo, Quantas vezes você não escuta pessoas falando, olha, salvou meu casamento a reposição hormonal? Já exatamente. escutou isso no consultório? Muito, muito, muito. E é realmente muito verdade isso, né? Então, realmente salva vidas. Entendi. E qual que é o perfil de pacientes que vão até o seu consultório hoje? Atendo bastante a parte de geriatria, né? Os mais idosos, na verdade. 60 a mais. Sim, por conta dessa falsa ideologia mesmo de que a geriatria é só para os mais idosos, Sim, 80 anos, 70 anos. Então a gente está tentando mudar essa cultura para que as pessoas procurem antes justamente pela prevenção. Mas eu recebo muitos idosos, eu recebo muita paciente que está com alteração hormonal, que está com alteração aí de menopausa ou de perimenopausa, e que está com dificuldade nessa reposição, tá com dificuldade no dia a dia dela mesmo, com muitas alterações que acabam, diminuindo muito a qualidade de vida dessas mulheres, né. E homem também, em homem com também. muita queixa de cansaço, fadiga, indisposição, e que a gente vai dosar a testo tá em 180, em 190, 200, e quando a gente entra com a reposição de testo, realmente muda a vida Muda, da Fred. pessoa, do homem, da Hoje mulher. ainda a maior, o índice de pacientes no consultório é mulher. A maioria sim. Os homens ainda são é São mais difícil de levar. isso, são. Eles são mais receosos, vamos Mas você dizer assim. consegue ver uma mudança hoje? Sim, Tá mudando esse conceito aí. tá mudando, Essa tá questão mudando. até Hoje em questão dia eu já cultural atendo mesmo, né. pessoas mais novas e mais homens, porque o homem ele é muito Interessante. 8 ou 80. Ou ele é aquele muito medroso, que qualquer coisinha ele procura, ou ele é aquele muito relapso, né, não existe o Só meio vai quando tá no termo pé ali na que cova. exato, não tem aquele meio termo que ele: "Ah não, eu quero me cuidar, eu quero prevenir, não, ou ele é muito medroso e tem medo de qualquer sintoma que ele tem, ou é aquele homem já que tá com tudo, Então, que já olhando não lá tem para aquela qualidade de telinha vida. ali, ó, que conselho você daria para esse pessoal que não tá fazendo bem a lição de casa? Então, para vocês, tanto homens como mulheres que estão sofrendo aí, às vezes com alteração hormonal, com oscilação de humor, vocês que querem se prevenir das doenças mesmo, né, das doenças que vêm com a própria idade, melhorar o seu metabolismo, melhorar sua composição corporal, melhorar o seu estilo de vida, saber que o básico é o mais importante, que é a prática de atividade física, que é o sono, que é o controle de estresse, que é a hidratação, mas que existem auxílios que a gente pode trazer muito mais qualidade de vida para você, que muitas vezes é a reposição hormonal, é o emagrecimento, é tratar a longevidade para que você chegue o mais independente possível na terceira idade e para que você tenha muito mais qualidade de vida e bem-estar. E doutora, agora eu gostaria que você mandasse um recado para quem te inspirou, para quem te incentivou, para quem te apoiou a chegar onde você chegou, que são seus pais, que são ou de repente algum outro parente que teve uma grande influência ou outra pessoa, né. Manda um Sim, recado para essa pessoa é. também. Não, devo muito com certeza à minha mãe. Minha mãe sempre foi o pilar, né, um exemplo de mãe, de mulher, de pessoa, de caráter. Meu pai também, com certeza, minha criação foi muito boa. Meu pai era sem palavras como pai, infelizmente ele faleceu. Ele faleceu Eh, do quê? ele faleceu, ele teve um AVC. Um AVC. Ele se cuidava? Não. Ele ia no médico? Não, Você não estava formada ainda como médica, não. aí não Ele pôde cuidar faleceu do não, ele papai. faleceu, eu estava no segundo ano de faculdade. Ah, que triste. Mas assim, ele Você tinha sempre quantos me apoiou anos? muito. Isso foi em 2013, então eu tinha 22 22 quando ele anos. faleceu. Ele tinha quantos anos quando faleceu? 51. Super, super jovem. Super, super jovem, exato. Poxa E ele não vida. se cuidava, ele tinha colesterol alto, ele tinha diabetes, pré-diabetes, ele fumava demais, ele Ele é um legado do que não se deve do fazer. que não se deve E aí fazer. você agora tá orientando e usando o exemplo do seu Exatamente, pai para aquele seu paciente, exatamente, falou: "Olha, não faz o que meu pai fez, porque exato. vai E deixar para uma muitos filha eu como realmente eu, falo que não exatamente. viu eu me formar". Não viu, exatamente. E era algo, assim, muito muito importante para ele, que ele sempre me apoiou muito também, não mediu esforços para que isso acontecesse. E, infelizmente, ele não pôde estar comigo nem no trajeto da faculdade e muito menos ali na formatura, que era algo muito importante para mim, né. Sim, com Mas, certeza. infelizmente, Deus o recolheu antes.
Entendo. E na verdade foi por consequências, né, de ele não De ter hábitos, de maus hábitos, né. hábitos. Conhecimento às vezes até tinha, né. Tinha, mas, né, é Mas o que por eu isso falei, o homem ele só procura, é. os E a extremos, gente tem então que mudar ele então a cultura e a muito. cabeça. A cabeça, Porque hoje a gente, o exatamente. homem, tem aquela questão, a recompensa, né. "Ah, vou Sim, assistir um futebol. Ah, eu vou pescar, eu vou curtir com os amigos", e sempre lembra, né, a cachaçinha, a pinguinha, o a cigarro, carne, o cigarro, exato, coisas é. distrações que na verdade só destrói, né. Para todos os meus pacientes, a maioria que passa comigo sabe disso. Eu sempre brinco e falo que a gente tem que colocar atividade física como se fosse um remédio. Então, a gente gosta de tomar remédio? Não, mas a gente não precisa tomar? É, Precisa. Por quê? Para ali melhorar o que, né, tá ruim. Então, atividade física, eu sempre brinco que é como se fosse um remédio. Então, a gente precisa tomar a nossa dose diária, ali, nem que seja pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Por quê? Porque ela vai nos evitar muitas doenças lá na frente. Então, a é. atividade física ela é extremamente importante e quando as pessoas realmente entenderem que fazendo uma atividade física, que construindo músculo, elas vão ter muito mais qualidade de vida e evitar muito mais doenças, elas vão começar a entender isso realmente como se fosse um remédio, como se fosse algo obrigatório de ser feito. Não, e sabe que eu estava conversando com 2 atletas, né, um foi o Dr. Gui, o Guilherme Queda, que deu Meu palestra mentor, ontem, seu inclusive, mentor, né, é, ele participou aqui do podcast, e também o Dr. Davidson, Davi, né, Davidson. E ele estava comentando, são 2 atletas que eles falaram que a pessoa passa a gostar de praticar o esporte. exatamente. Então, às vezes, até é interessante, de repente, até mudar um pouco a sua fala e falar assim: "Não, não é remédio. Ele pode se tornar um doce para você, se é que você gosta de doce". Sim, Porque você, quando vê o resultado do seu físico, sim. se você a disposição, a energia, a Isso. criatividade, E todas a as coisas, liberação hormonal que a atividade olha, física se libera, torna né? prazeroso, né, se Exatamente. torna E quando a gente, prazeroso. às vezes, quando a gente cria o hábito, né, e começa a fazer atividade física, eu sempre fui muito ativa, sempre gostei muito Sim, de esporte, sempre fiz muito esporte, tanto quando eu era criança, na minha adolescência, na faculdade, sempre fiz muito esporte. Mas nunca gostei de academia. entendi. Só que a gente chega a uma idade que a gente precisa Tenho que entender cuidar, que né. a gente tem que cuidar e que a É gente precisa verdade. fazer, E né? até você, como uma pessoa que é formada e também por ter uma composição magra, vamos dizer assim, é importante também para a questão de sarcopenia, né. Você trata também Sim, alguns muito, casos? muito. Eu pego muito, às vezes, pessoas acima do peso que estão sarcopênicas ou pessoas que estão com peso normal, mas também estão sarcopênicas. Idoso, então, nem se compara, né? O idoso tem Sim, uma restrição aí, um preconceito com a atividade física que é absurda. É muito difícil a gente é conseguir convencer verdade. eles já quando eles estão na terceira idade. Então, por isso que eu falo que tem que ser um hábito já feito desde a É uma juventude. mudança de cultural mesmo, e que tem que vir de berço às vezes, e a partir do momento que você aprende, levar pra vida, né, pra vida toda. Exatamente, exatamente. E muda tudo. Muda tudo. Melhora tudo, né. Melhora o sono, melhora a disposição, melhora, a liberação hormonal mesmo, o bem-estar, prazer, melhora, né, previne aí as doenças, melhora a composição corporal, Sim, enfim, só tem benefícios, né, só então por que não benefícios. fazer? Com Vai esperar lá certeza, para tomar remédio? Então assim, a gente tem que fazer o básico. A é gente fazendo o verdade. básico já é a base do pilar. É verdade. Doutora, parabéns por ter tirado o Obrigada. final de semana para estar aqui com a gente, né. Parabéns por ter se dedicado tanto, né. Pena que não pôde, não deu tempo de ajudar seu pai, mas com certeza carregar esse legado e de repente deixar com que menos viúvas e menos crianças também, né, não Isso. tenha a falta do pai. Eu acho que isso daí é um legado que você pode carregar contigo, que você Sim, sentiu a dor, com você sabe a certeza. falta que fez, e com certeza evitar isso para muitas famílias na sociedade vai ser muita diferença para a cidade que você trabalha ali, Com certeza. tá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Eu que tá. agradeço. Obrigada pela oportunidade. Então tá bom, muito obrigado. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia, no 3º congresso, e estivemos agora com a doutora, e outros profissionais estarão aqui com a gente também, por isso fique ligado no nosso canal, que mais entrevistas e mais conteúdo de qualidade serão postados nos próximos dias aí, diante de tantas entrevistas maravilhosas como essa. Muito obrigado.